O governo brasileiro acaba de anunciar que vai elevar a tarifa de componentes eletrônicos, computadores, smartphones e afins em até 25%. E de acordo com o ministro da Economia, Fernando Haddad, isso é para proteger a economia brasileira, para incentivar a indústria local. E esse discurso sempre vem acompanhado quando tem esses aumentos de impostos. A gente viu esse mesmo discurso lá quando teve a taxa das buzinas, acho que em 2024, se não me engano, eu posso estar equivocado, de querer proteger a indústria local, de querer dar um foco maior aos vendedores do Brasil, aos produtores do Brasil, aos fabricantes do Brasil. Só que assim como naquela época foi um discurso mentiroso, agora também é um discurso mentiroso. Naquela época foi mentiroso por quê? Porque várias lojas brasileiras, como a Americanas, como a Magazine Luiza, começaram a importar os produtos que nós não tínhamos mais como comprar sem taxa, de AliExpress, de Shopee, enfim, e revender aqui. Ou seja, não é proteger a indústria local coisa nenhuma, porque a indústria local não existe. A indústria local não produz esse tipo de coisa. E é a mesma coisa agora. A gente quer proteger a indústria local. Que indústria local? Não existe uma empresa de processadores no Brasil, não existe uma empresa de placas de vídeo, não existe uma empresa de memória RAM, não existe uma empresa que faça celular do zero, não existe. Então, mais uma vez, esse discurso mentiroso que no fim das contas é só para tentar engambelar e que vai conseguir enganar quem é menos instruído ou quem só não se importa pelo que é verdade e só está disposto a concordar com qualquer coisa que o governo fale. E isso acontece dos dois lados, tá? Não estou dizendo que isso é uma coisa exclusivamente de pessoas que apoiam o governo atual, mas isso acontece dos dois lados. Ocorreram situações semelhantes no governo anterior e sempre tem esse tipo de pessoa que, independente da corrupção, apoia o político. E eu acho que deveria ser exatamente o contrário. Independente do político, se há corrupção, tem que buscar prender. Então, mais uma vez, esse tipo de ação por parte do governo, ele sempre tem uma certa segurança que ele pode efetuar esse tipo de absurdo, né? Porque é um absurdo. Esse computador aqui que vocês veem ao fundo, eu não vou dizer exatamente quanto que eu gastei nele, mas foi uma grana forte. Eu gastei muito dinheiro nesse computador aqui. Só que assim, se eu tivesse que pagar ele com um aumento de 25% em todas as peças, eu não tinha montado ele. Não tinha montado ele, porque eu fiquei acompanhando cerca de 1 ano e meio todos os componentes que eu queria comprar para quando chegasse o momento melhor eu pudesse efetuar a compra. E eu comprei todos os componentes do meu computador em promoção. E isso é até uma coisa que eu recomendo bastante. Antes, se vocês forem comprar alguma coisa, não vão pelo impulso. Acompanhe bastante. Tem alguns sites que eles mostram a linha do tempo do preço daquele produto e vocês podem observar se ele está numa subida ou numa queda de valor. Bom, voltando para o assunto. É completamente absurdo esse tipo de aumento de imposto. Porque no fundo a gente sabe que é só para financiar mais e mais regalias para essa casta política que existe no Brasil. E isso é o cheiro e a cara de um país de terceiro mundo. É bizarro, assim, porque a gente vê esse tipo de notícia e a gente não acredita. O ministro ainda fala que a medida só vai afetar as empresas que forem estrangeiras, que não produzem em território nacional e que não produzem algo diferente do que está sendo produzido aqui no Brasil. Mas como eu comentei anteriormente, não existe essa indústria que a tarifa está querendo proteger. Não existe, simplesmente não existe. Tá, então é mais um discurso completamente mentiroso. Não só os componentes eletrônicos já são um preço muito superior do que deveria ser. Se você for olhar o preço dos componentes, eu sempre dava uma olhada quanto que estava o preço lá nos Estados Unidos. E é muito bizarro a quantidade de imposto que a gente paga. Por exemplo, a minha placa de vídeo é a RTX 5060 Ti. Nos Estados Unidos, na época que eu comprei, estava cerca de US$ 400, tá? Então faz uma conversão rápida aí, que o dólar esteja 5,50 mais ou menos. 5,50 vezes 400, 2,200. Só que esse não foi o preço que eu paguei. Eu paguei mais de R$ 3.000 nessa placa. Então assim, normalmente, até antes dessa tarifa aí, era mais ou menos 8 vezes o preço lá dos Estados Unidos, que refletia quanto que ia ser o preço aqui no Brasil, tá? Eu ainda peguei essa placa de vídeo minha em uma baita promoção que eu achei. Mas assim, o cara que hoje
quer montar um computador, às vezes nem é para jogar, tá? O meu é para jogar, trabalhar, estudar, ele é forte, ele consegue desempenhar nessas 3 áreas, mas às vezes o cara só quer montar um computador ou comprar um notebook para estudar para faculdade, para trabalhar, que às vezes o cara trabalha remoto e o cara quer ter a própria máquina. Vai se dificultando a realidade do brasileiro médio. O cara não pode ter um eletrônico. E é sempre esse discurso de proteger a indústria local. Cara, não existe indústria local para tu proteger. Não existe. É para financiar a regalia desses desgraçados aí que estão no poder, que estão sempre tentando sugar o máximo, né? Porque nunca é o suficiente. A corrupção, ela é um tipo de vício e eles nunca estão satisfeitos, porque é um sistema todo construído em volta dessa corrupção. E aí a gente vai ver outras notícias, por exemplo, do que está acontecendo em Minas Gerais, que teve fortes chuvas e está tendo uma enchente lá que já teve inúmeros mortos, um pouco parecido até com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, uma situação muito triste. Até hoje a população aqui tem sequelas. Ou seja, o brasileiro só se ferra. Claro que eu não tô colocando a culpa desses eventos, desses fenômenos naturais no governo, mas ainda vem por cima essas enchentes aí que destroem cidades, tá? Que dão prejuízos bilionários. E o governo anuncia uma nova tarifa. Aí tu vai analisar os gastos com o dinheiro público que eles fazem. São coisas absurdas, com viagens, com hotéis, com jantares, com fundo eleitoral, que esses caras ganham de dinheiro para fazer propaganda deles mesmos, para eles continuarem roubando e o povo continua caindo nos mesmos papos. No fim das contas, não tem como tu discordar que a gente merece a situação que a gente está. O povo brasileiro merece ser ferrado todos os dias por esse tipo de pessoa, porque o que as pessoas esquecem é que os políticos vêm da própria população. Não adianta tu querer colocar o problema do Brasil são os políticos brasileiros. Não, cara, o problema do Brasil é o brasileiro, porque o político brasileiro vem do mesmo lugar que a gente. As pequenas corrupções que a gente faz no nosso dia a dia, às vezes o vai lá, atravessa no sinal vermelho, fura uma fila, não avisa quando a atendente do caixa te deu um troco maior. Essas pequenas corrupções formam a cultura, formam o caráter do ser brasileiro. A gente tem aquela cultura do jeitinho brasileiro, de fazer tudo de um jeitinho, em vez de fazer do jeito certo, fazer de um jeito mais fácil. Que eu vou chegar ainda lá em um pouquinho mais fácil, um pouco mais rápido, e se alguém se ferrar nesse meio tempo, paciência. É por isso que o Brasil não vai mudar se a gente mudar o sistema político, se a gente mudar de presidente, se a gente mudar todo o Senado, toda a Câmara de Deputados, se a gente tirar todo mundo e botar pessoas diferentes, não vai mudar absolutamente nada. E tudo isso que eu tô falando, eu tenho certeza que você já sabe, porque esse assunto já tá extremamente saturado aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil é uma merda. E a gente sabe que a culpa é do brasileiro. Então a gente vê esse tipo de situação onde o Brasil, mesmo sendo um dos, se não o país que mais cobra imposto do mundo, rivalizando com países como a Inglaterra e tudo mais. A diferença é que a Inglaterra pelo menos utiliza parte desse imposto para devolver para a população. O Brasil não. Então a gente vê esse Brasil com uma altíssima carga tributária que ataca principalmente onde machuca. O cara vive essa vida miserável, porque a moeda é completamente desvalorizada, o cara não tem expectativa de ser bem sucedido num país desse, o cara vive no transtorno. Cara, não adianta, não importa o que eu faça, esse Brasil aqui, esse país, ele me quer quebrado, me quer miserável. Então a gente vai lá, tem a maior carga tributária do mundo, e ainda a gente consegue analisar que o Brasil, no ano passado, registrou um déficit nas contas externas de 68,8 bilhões, não é nem milhões, é bilhões de reais. É simplesmente revoltante. Só que o que a gente pode fazer? O povo, como eu comentei no vídeo anterior, ele já está anestesiado. A gente vê esse tipo de coisa, a gente se revolta, obviamente. Só que a gente pensa, o que a gente vai fazer? Não vai mudar. E aí, ao mesmo tempo que eu acredito que a gente esteja certo nesse nosso pensamento de que não adianta o que a gente vai fazer, não vai mudar, justamente pelo que eu expliquei, de que as pessoas esquecem que os políticos, eles saem do mesmo lugar que a gente. Eles foram criados da mesma maneira que a gente, pela mesma educação, pela mesma forma de pensar.
Então, ao mesmo tempo que eu penso isso, que realmente talvez não tenha o que fazer, a gente apenas tenha que trabalhar para nos desenvolver de forma individual e dar o fora. E isso é a maior dica que qualquer pessoa vai te dar hoje. E se tu ouviu isso alguma vez e não deu muita bola, eu vou repetir e escuta com atenção. Aprenda inglês. Aprenda inglês. Com o tempo, talvez eu tenha que vir aqui e dizer que tu tem que aprender mandarim. Tá? Porque a economia chinesa está crescendo vertiginosamente, talvez se torne a nova potência mundial, onde tanto a moeda como o idioma dele seja considerado universal, mas atualmente é o inglês. Aprenda inglês. Tem diversos métodos e cursos que tu pode achar na internet para tu aprender inglês, e eu acho importante que tu vá atrás de entender melhor como é que funciona para tu aprender uma nova língua. Mas eu posso dizer para vocês, coloquem tudo na vida de vocês em inglês. Foi assim que eu aprendi inglês, por exemplo. Hoje eu sou fluente em inglês, tá? Tanto que eu até tô vendo se eu consigo um trabalho remoto na gringa, porque se eu trabalhar na gringa, remoto, ganhando em dólar, esquece, tá? Esquece. Aí minha vida tá... Mas o que que eu fiz? Eu transformei absolutamente tudo que eu fazia em inglês. Então, todas as músicas que eu ouvia, todas as séries que eu via, filmes em inglês, jogo, tudo que eu jogo é em inglês. Absolutamente tudo. E não só as falas, como os textos também tudo em inglês. Então, eu condicionei a minha realidade para a realidade de alguém que precisa saber inglês. Então, se para ver na minha realidade eu preciso saber inglês, então eu vou aprender inglês, nem que seja por osmose. E eu posso dizer para vocês, eu nunca fiz curso nenhum, nunca fiz aula nenhuma de inglês, nada, nada, zero, zero, zero. E eu sou fluente em inglês, eu tive algumas sortes, digamos assim, não só por ter começado bem cedo, mas também porque o meu cunhado, ele é alemão. E no começo, quando ele veio aqui pro Brasil, a única língua que a gente conseguia se falar mesmo, conseguia se entender, era o inglês. Claro, hoje o português dele é bem bom, só que na época a única alternativa para eu conversar com ele era o inglês. E aí foi uma ótima oportunidade de eu treinar o meu inglês, e também porque eu nunca tive aquela vergonha de falar. O problema é que a maioria das pessoas estuda a gramática, estuda o vocabulário, estuda escrita e não pratica, não vai lá e conversa. Então eu recomendo muito, muito, muito que você vá na internet, procure aí servidores no Discord que sejam da gringa e entra numa chamada que os caras estão e desenrola. Pega mais ou menos ali um jeito que tu possa conversar com eles para explicar que tu é brasileiro, que tu tá aprendendo inglês e que tu vai usar essas chamadas assim. De preferência que seja um servidor de uma coisa que tu gosta, que aí tu já vai incluir essa questão de desenvolver o teu inglês junto com alguma coisa que tu gosta de fazer, que tu tá fazendo com outras pessoas, seja um jogo para debater de alguma série que tu gosta, enfim. E aí é muito mais fácil de tu gerar essa chave no teu cérebro. Então vá e faz, vai e fala o inglês, tá? Mesmo que seja imperfeito. Tem muita gente que fica nessa, não, só vou começar a conversação em inglês quando o meu inglês for perfeito gramaticalmente, eu souber todo o vocabulário, souber perfeitamente como é que constrói uma frase. Cara, eu não sabia absolutamente nada quando eu comecei a conversar inglês. E eu fui aprendendo, vendo vídeo no Instagram. O vídeo no Instagram foi o que mais me ajudou. Assim, acho que de longe foi o que mais me ajudou. Porque eu vi um vídeo no Instagram, abri os comentários e tava lá o pessoal comentando. Então eu conseguia captar algumas frases, alguns jeitos de falar que eram adaptados àquele contexto. Então hoje eu tenho um repertório muito grande. Então eu consigo falar de diversos assuntos em inglês. É por isso que eu falo, transformem a realidade de vocês para que condicione vocês a se tornarem o que vocês querem se tornar. E isso serve para várias coisas, além do inglês. Por que eu trouxe essa questão do inglês? Cara, porque é a única alternativa. Tu olha esse tipo de notícia, te desanima, de verdade. Tá? Eu vejo esse tipo de notícia, cara, eu tenho certeza que eventualmente eu vou precisar comprar alguma coisa e vai estar muito mais caro, sabe? E eu não quero nem tratar do pessoal que eu tenho certeza que tinha um cara, provavelmente tá vendo esse vídeo, que tava planejando montar um PC, o cara tava acompanhando os preços e falava, bah, acho que em abril vou montar um PC. Ou acho que em março vou montar um PC. E aí chega essa merda, cara. Caralho. Por que eu falo do inglês? O inglês, ele abre inúmeras portas. E eu não tô dizendo só pra ir morar no exterior. A quantidade de conteúdo sobre tudo que tu acha na internet em inglês é absurdo. Desde que eu comecei, e eu vou dizer, foi até uma experiência bem legal, o momento que eu percebi
que eu sabia falar inglês. E eu tava vendo o vídeo bem tranquilo, assim, tava fazendo outra coisa enquanto eu ouvia o vídeo. Aí eu parei, aí eu falei, peraí, esse vídeo tá em inglês. E eu não tô olhando a tela, não tô vendo uma legenda. E eu tava entendendo tudo. Ou seja, chega um momento que gira essa chave e tu fica, caraca, tô falando inglês. E é muito legal esse momento, sabe? Porque muitas portas começam a se abrir. Ah, quero fazer uma receita. Tu não acha de jeito nenhum essa receita em português. Vai ter alguém fazendo essa receita em inglês. Mesmo que o cara seja russo. Provavelmente o cara fez em inglês porque ele sabe que tem um alcance muito maior. Então, pessoal, diante dessa catástrofe que está acontecendo em Minas Gerais, a gente vê que realmente de todos os lados o povo brasileiro sofre. Eu rezo pelo pessoal de Minas Gerais, porque muitas, milhares de pessoas que tiveram suas vidas destruídas. A gente fica sentido, né? Porque é uma situação extremamente complicada. E aí já não bastasse esse tipo de coisa, o governo querendo enrabar a gente dessa maneira e tratando a gente de trouxa. Eu não sei o que é pior, mais e mais imposto na nossa garganta, ou eles ainda acharem que a gente é idiota, a gente quer proteger a indústria local. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Cara, troca o disco. Já tá arranhado esse disco. É sempre o mesmo discurso, sempre o mesmo discurso. Ah, a gente tá incluindo mais imposto para proteger a indústria local. Cara, se realmente todas essas ações para proteger a indústria local funcionassem, caraca, o Brasil era potência intergaláctica, cara. Mas é mentira, cara. É tudo mentira. É tudo que eles fazem é mentir. E são todos eles. Não é exclusivo de um lado político. Porque é o brasileiro que é assim. Não é o brasileiro de esquerda, não é o brasileiro de direita. É o brasileiro como um todo. Ele é mentiroso, ele tenta daquele jeitinho. E no fim das contas, o cara que é exceção, que é honesto, só se ferra. Só se ferra. Então a gente está tentando melhorar a nossa vida, alcançar um sucesso de forma legal, a gente só se ferra, cara. Porque os meios legais, os meios honestos, cada dia fica mais difícil do ser bem-sucedido. E se o cara fica parando pra pensar, se o cara fica pensando, cara, mais um imposto, olha o quão fraca a nossa moeda, olha a falta de oportunidade que tem. Se o cara ficar pensando nisso, o cara não faz nada. E com razão. O cara que fica pensando e pensando, cara, olha só quanta merda no Brasil, ele não faz nada mesmo. E com razão, cara. Então o que eu recomendo pra vocês é sejam idiotas, cara. Sejam idiotas. Sejam burros o suficiente a ponto de ver a situação do Brasil, a situação que tá atualmente, e fazer de qualquer maneira. Abre o teu negócio, começa um canal no YouTube, vai procurar emprego mesmo, que sabe que o mercado tá uma merda, que emprego de qualidade não existe, só sobra esses subempregos aí, que o cara é quase uma analogia à escravidão, mas vai e faça, cara. Vai e faça. E aprenda inglês, pelo amor de Deus. Claro, o meu objetivo desse canal aqui é tratar de uma coisa mais subjetiva, de uma questão mais espiritual, de uma questão de autodesenvolvimento. Mas se tem uma coisa que eu poderia deixar aqui pro público que assiste os vídeos, é aprenda inglês, pelo amor de Deus. E aprenda mesmo. Não fique só no ponto de entender os memezinhos na internet. Aprenda e vá falar. Vá conversar, porque isso abre portas verdadeiramente. A quantidade de conteúdo que eu consumo hoje em inglês, eu vou te dizer, eu acho que só uns 5% do que eu consumo é em português, sendo bem sincero, 5%. E eu acho que eu tô chutando alto. Fixos, tem no máximo 2 ou 3 canais brasileiros que eu acompanho. O resto, tudo é americano, britânico, alemão, tudo em inglês. E uma vez que tu aprende o inglês, parece que teu cérebro abre uma caixinha e tu percebe que tu pode aprender a qualquer momento outro idioma. E é muito legal essa sensação de que tu saber, se tu focar direitinho, tu consegue aprender outra coisa. Claro que tem idiomas muito mais complicados. O inglês é muito simples. A gente fica vendo verbo to be na escola, mas é porque realmente é o que é a língua. O inglês é verbo to be e vocabulário. É simplesmente isso. Claro que eu recomendo muito vocês escutarem músicas de diferentes partes dos Estados Unidos para vocês pegarem a pronúncia das palavras. Mas cara, realmente inglês é muito simples. Inglês é muito simples. E uma vez que tu desenvolve essa neuroplasticidade, para tu aprender espanhol, italiano, umas línguas mais próximas aí, é isso aqui. Claro que tu vai pegar umas línguas mais diferentes
tipo o russo, o alemão, o mandarim, aí tu vai passar sufoco. O japonês vai passar sufoco. Mas ainda assim, cara, tu desenvolve essa neuroplasticidade e isso contribui pra tudo na tua vida. Fica mais fácil de tu aprender qualquer coisa. Esse vídeo aqui não teve muito roteiro, tá? Eu realmente só queria abordar essa situação horripilante que tá acontecendo aí no Brasil. Aprendam inglês, por favor. Se inscreve no canal, dá like.